tarde, tudo bem com vocês? Bom, estou neste vídeo aqui para falar de encontro vocálico, que é o encontro de duas vogais, ou uma vogal e uma semivogal. Eu fiz um vídeo há um tempo falando sobre este assunto, mas tiveram muitas dúvidas em relação a este vídeo, porque eu cometi lá um erro no hiato, e eu estou aqui hoje para consertar este erro. Eu estou devendo este vídeo já faz muito tempo, então vamos lá. Quando eu falo de encontro vocálico, eu tenho sempre que lembrar que eu preciso separar a sílaba para saber se eles vão ficar juntos ou separados. Para quem tem essa dificuldade, nada é melhor do que consultar o dicionário, porque o dicionário ele vai trazer a separação. Então, quando aparece lá o vocábulo e separadinho, geralmente tem uma bolinha separando o número de sílabas. Ali você percebe se ele vai ficar junto ou separado. Mas é importante que você saiba separar. Eu dei no outro vídeo eu dei uma dica em relação a saber quantas vezes abre a boca, chamar a palavra para saber onde você demora mais. Então eu vou deixar aqui no link o outro vídeo para que vocês possam verificar e tirar as dúvidas de vocês, porque hoje aqui eu vou falar somente do hiato. Vamos lá. Por exemplo, eu vou pôr aqui 3 palavras para nós fazermos a separação e verificar se é hiato ou não. Então eu tenho aqui, por exemplo, a palavra país, saúde, egoísta. Aqui na hora de separar, então eu tenho aqui, ó, país, saúde e egoísta. Egoísta, 4 sílabas. Aqui vocês podem perceber que o I ficou sozinho, o U ficou sozinho, aqui o I também ficou sozinho, ele foi separado da outra vogal. Então, o que que mostra aqui? Que ele é um hiato. Cuidado, porque a maioria pensa que a vogal estando sozinha, ela é um hiato. Isso não acontece. Então é importante tirar essa dúvida de uma vez por todas. Porque aqui o E, ele ficou sozinho. Porém, o que que acontece aqui? Nesse E, ele não pode ser considerado um hiato, por quê? Porque ele não foi separado nem depois e nem antes de uma vogal. Então, nesse caso aqui, ele é uma sílaba normal, mas não é considerado hiato, tá? Então, aqui eu tenho hiato. Outra coisa importante é lembrar que o I e o U, toda vez que eles forem hiato, eles vão levar, então, o acento. Toda vez eles levam acentos. Eles podem ser acrescidos ou não de S. Eles podem vir sozinhos ou eles podem estar acompanhados aí de um S, tá? Outra coisa importante que eu quero falar para vocês. Segundo a regra da língua portuguesa, cuidado quando eu falo que sempre o I e o U, eles estarão acentuados. Existem aí as exceções. E eu tenho, por exemplo, a palavra rainha. Na palavra rainha, vou separar aqui, ó, rainha. E aí vocês vão me falar, mas Cecília, você não pôs acento. Por que que eu não pus acento? A exceção está aqui, ó. Quando eu tiver um hiato e depois dele eu tiver o NH, esse hiato não terá acento, tá? Ele perde a força diante aqui do NH. Ele continua sendo um hiato, porque ele não fica junto aqui com o A, que é uma vogal, mas ao mesmo tempo ele não tem acento por causa do NH. Então cuidado, isso é uma regra que é importante se lembrar, que existe aí essa exceção na língua portuguesa. Tem uma outra palavra também, que é a palavra ruim. Eu ouço muitos falando ruim, essa comida é ruim, não gente, a pronúncia correta é ruim. Se vocês procurarem no dicionário, vocês vão ver que essa palavra, ela não fica junta aqui, ela se separa. Então são 2 sílabas, e se são 2 sílabas, eles não ficaram juntos, então eles têm que ser separados. E neste caso aqui eu tenho um hiato. E aí vocês vão perguntar, mas Cecília,
não tem que ter acento? Não, por quê? Porque, de acordo com a regra, se eu for acentuar aqui, trata-se de uma oxítona. E eu não acentuo oxítona terminada em M. Então, diante disso, ele não vai ter acento, tá? Eu falo ruim, mas não tem acento aí, ok? Então, lembrar que o hiato vai ter acento quando estiver acompanhado aí do S, né? É o I e o U vindo sozinho ou estando acompanhado do S, ele vai ter acento, tá bom? Então é isso, eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. No outro vídeo a confusão foi com a palavra país mesmo, deixa eu voltar com ela aqui. Eu tinha colocado a palavra país e aqui eu coloquei pai, que pai é um ditongo. Pai, ditongo, porque eu tenho uma vogal mais o I, que é uma semivogal. E aí eu quis mostrar para vocês no outro vídeo que se eu mudar a posição delas, forma outra palavra. E que aí forma outra coisa. Só que na hora eu acabei falando que era um ditongo, mas na verdade não é. Então se eu mudar, por exemplo, e falar pia, pia é um hiato. Então vamos eliminar aquela dúvida. Pia é um hiato, tá? Por quê? Porque houve essa separação. Eu abro a boca 2 vezes para falar pia. Então aqui eu tenho um hiato, ok? E aí eu posso pegar outras palavras também. Por exemplo, palavra Maria. Também aqui eu tenho hiato. O que mais que eu posso falar? Raul. Raul. Também aqui entra aquela questão de ser uma oxítona, e eu não acentuo oxítona terminada em L, por isso não tem acento. E assim por diante. Então é importante você perceber aí a pronúncia para saber quantas sílabas e verificar se elas ficam juntas ou separadas. Agora, tem uma grande dúvida aí na hora, por exemplo, em vestibular é muito comum isso acontecer. Eu vou pegar a palavra espécie. Espécie. Então aqui eu tenho uma paroxítona terminada aqui em ditongo crescente. E é muito comum o vestibular trabalhar em cima dessa palavra, porque muitos na oralidade vão falar espécie. E na hora de escrever, eles pensam que esse ditongo vai se separar. Então, na hora de escrever, eles colocam assim, ó, espécie. Gramaticalmente, isso aqui não é uma proparoxítona. E aí é muito comum as pessoas perceberem, mas tem acento, então é uma proparoxítona, porque todas têm que ser acentuadas. E muitos erram aqui por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, ficar muito atento em relação às acentuações. Neste caso aqui, ó, o mais correto é essa daqui, ó, paroxítona terminada em ditongo crescente. Então aqui estaria incorreto. Na oralidade tudo bem, mas na parte escrita eu não posso separar esses dois aqui, tá bom? Então assim, são várias regrinhas, é muito importante neste momento consultar o dicionário para saber quantas sílabas tem. Se está na dúvida, vai lá no dicionário, consulta, veja como é que ele faz essa separação e se elas ficam juntas ou separadas, tá bom? Então é isso, eu espero ter esclarecido aquele vídeo. Se tiverem dúvidas, é muito importante escrever aqui para mim. Coloque, na medida do possível, eu estarei respondendo. Eu tenho respondido a muitas mensagens, então é importante vocês falarem quais são as dúvidas de vocês, o que vocês querem que eu melhore, o que não querem. É importante ter essa comunicação para que o vídeo possa ficar cada vez melhor, tá bom? Então, beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!